nossos convidados de hoje são, respectivamente, a doutora Rose Costa Barros e o doutor Douglas Mota, sócios do escritório Demarest Advogados. E o nosso tema é energia elétrica, regulamentação, tarifa, tributação, como isso mexe no seu bolso. É um prazer tê-los conosco. Prazer é meu. Prazer é meu. Nós temos hoje o prazer de estar recebendo especialista em tributação. Correto. E é especialista em regulamentação de normas, setor de energia elétrica. Correto. Então aqui vai a primeira bomba. Como é que fica a vida das pessoas que usam energia elétrica no setor empresarial? Vai subir o custo, não vai subir? A regulação do ICMS reduz custo, aumenta custo? Qual a análise de vocês que são especialistas, por favor? Bom, eu posso começar falando um pouco, depois passo para a minha colega, falando um pouco sobre a tributação, né? O que está acontecendo hoje na tributação. O fato é que a gente hoje tem uma carga tributária, um sistema tributário, uma carga tributária alta no Brasil, um sistema tributário complexo, e isso, obviamente, transforma diretamente em preço para os consumidores. O que a gente tem visto nos últimos dias, e isso saiu semana passada, inclusive, é a tentativa de um projeto, ou foi aprovado, né, um projeto de lei para mudar a lei complementar que trata do ICMS, reduzindo as alíquotas para a energia. Reduzindo no sentido de ter um teto para a energia. Muitos estados acabam cobrando 25%. Agora, o projeto acabou aprovando que os estados não podem cobrar mais do que a alíquota padrão, que normalmente é 17%, 18%. Então, isso reflete diretamente. Também teve modificação das regras em São Paulo. Isso também pode colaborar para ter alguma equalização. Mas o fato é, eu estou falando de tributação. O cenário econômico é um pouco mais complexo, né, Rose? Eu acho que o que encarece, né, a conta de energia são os encargos, né, a crise hídrica, e aí esses encargos aumentam a conta, além dos tributos, né, que vai ter um incentivo aí, vai ter uma redução, né, baixando os estados que são 25 para 17, automaticamente vai alcançar o bolso do consumidor final. Mas o que aumenta muito é essa questão dos encargos, né? Então, assim, na transição energética, o que está sendo feito é ampliar cada vez mais as fontes renováveis, né? A atuação delas na matriz energética para que isso fique um pouco mais barateado, né? E o investimento um pouco em infraestrutura. E algumas possibilidades de redução de encargos para empresas. Toda essa movimentação que está tendo, que está na mídia, a nível do governo federal, regulação, baixa de tributos, etc. A indagação, baseada no expertise das senhoras e do senhor, isto vai chegar no bolso do empresário, ou seja, a conta de energia que ele paga no final do mês deve baixar ou deve se manter e este diferencial vai ficar para equalizar a elevação de custos, ou teremos o que estamos assistindo, por exemplo, com o petróleo. Teve aumento, mudou o presidente, já tem outro aumento, enfim. Setor de energia elétrica, por favor. O que a gente pode dizer a respeito disso, né? Primeiramente, todas essas mudanças que estão na mídia, desde a semana passada, houve aprovação no Senado, depois aprovação na Câmara, que é o que está agora no topo da discussão, é esse projeto de lei de limitar a alíquota de ICMS sobre energia elétrica. Sim. Bom, da onde que vem isso? Vem do julgamento do Supremo Tribunal Federal, no ano passado, em que o Supremo Tribunal Federal foi chamado a discutir um assunto em que se tratava de limitação de cobrança de ICMS. Por quê? O ICMS está na Constituição Federal e lá é dito o seguinte: produtos essenciais prioritariamente devem ser tributados com alíquotas mais baixas. O fato é que os estados adotam esse princípio de essencialidade, mas não para todos os produtos. E aí um determinado contribuinte foi lá discutir no Supremo. E o Supremo disse, olha, se o estado adota esse princípio, a alíquota tem que ser uma alíquota mais reduzida. Por quê? Energia elétrica, como eu disse, havia estados que cobravam 25%. E o que o Supremo disse você não pode ter uma alíquota padrão, que na maioria dos estados é 17% ou 18%, e ter energia elétrica, que é um produto altamente essencial, tributado a 25%.
Isso veio do Supremo Tribunal Federal, ainda falta finalizar o julgamento. Mas na onda dessa discussão, começou no Senado, e o Senado aprovou esse projeto de lei dizendo, olha, determinados produtos são essenciais, como a energia elétrica, como os combustíveis, como o gás, e serviços de telecomunicação e transporte público. Você não pode tributar essas situações acima de uma alíquota padrão. E aí se aprovou então que todos os estados eles devem reduzir as alíquotas para a alíquota padrão. Então, se você cobra 25%, 33% para energia elétrica e tem alíquota padrão em 17%, você tem que cobrar os 17%. Bom, é o efeito direto no preço, porque afinal de contas, a diferença entre 17% e 25% é automaticamente retirada do preço. Claro que eu estou falando de tributos. E a discussão no Brasil é essa, né? A discussão é por que combustível, energia é tão cara no Brasil? Bom, é caro por um monte de coisas, inclusive o tributo. Então, se a gente tirar a questão macroeconômica e a micro também e botar tributo, sem dúvida nenhuma, isso diretamente leva ao bolso do consumidor. A gente tem, eu e a Rose trabalhamos em alguns projetos de exatamente eliminar o ICMS, por alguns motivos que a gente pode entrar em algum momento aqui. Mas o fato é, quando você tira o ICMS da conta, ou reduz esse ICMS da conta, automaticamente barateia. Não tem como ser diferente. Porque existe um efeito cascata. É porque ele é destacado na conta, né? Então, sobre a sua pergunta, se o consumidor final vai sentir, vai. Na alíquota de ICMS, sim, porque ela é destacada na conta, né? Todo mês de junho, julho, me parece que em vários estados existe o reajuste de preço sazonal, anonizado, etc. Haverá um casamento, descasamento disso, esse impacto chega na ponta, não chega, e mais do que isso, em vez da gente ficar talvez na futurologia, qual é o caminho que os empresários podem seguir para ter uma redução no seu custo energético, se é que existe caminhos saudáveis para que micro e pequenas empresas possam enveredar em redução de custos e ser cada vez mais competitivo? Sim. Essa percepção de, né, quando a conta fica um pouco mais cara, depende do reajuste das distribuidoras, né, de energia, né, quem faz o suprimento para o consumidor final quando ele é cativo, que a gente chama, né, quando ele não tem a opção de escolher o seu fornecedor de energia. E por que se sente um pouco nessa época? Varia muito a data de reajuste tarifário das distribuidoras. Pode vir aí desde fevereiro, aí tem umas que são em abril, muitas agora junho, julho, né? Então, por aí se sente, dependendo do estado, né, da área de concessão que você esteja, você vai sentir em determinado mês. O que se pode fazer, né? O mercado ele está abrindo, né? A gente ouve falar muito na mídia a abertura do setor elétrico, né? Esse momento de transição energética. E hoje a gente tem muitas empresas não atendiam, né, pequenas e médias empresas não atendiam o requisito mínimo para se tornar um consumidor livre, que é aquele que pode escolher o seu fornecedor, né? Ele paga para a distribuidora usar a rede, só que ele consome de quem ofereceu uma energia mais barata, às vezes, né? Então, ele poderia ser livre. Hoje, antes, né, quando começou o consumidor livre, quando ele foi criado, era 3 megas. Então, muitas vezes, pequenas e médias empresas não atingiam esse requisito. Hoje está em 1.000, né, 1 mega, e vai para meio mega em janeiro. Então, janeiro de 2023. Então, muitas dessas empresas vão poder migrar para o mercado livre de energia e escolher o seu fornecedor. Além disso, só que né, no mercado livre, você vai continuar pagando encargos. Você paga o ICMS, né, sobre a circulação da energia, você paga encargos do setor elétrico como consumidor final. Existem outras formas, né, de redução desses encargos, que é a autoprodução de energia, né, que você tem um certo investimento, né, numa planta que você gera para si mesmo, né? Numa planta de geração de energia e você gera para si. Muitos, né, empresários, pequenas e médias empresas, podem entender que não é para elas aquilo ali, mas né, é algo viável de fazer. Explica como que o pequeno tem acesso a isso, por favor. Tem uma questão de CAPEX, né? Você pode fazer um investimento relevante, uma usina. Só que muitas vezes o que você pode fazer? Você pode juntar esforços com outras pequenas e médias empresas e fazer como se fosse um consórcio, né?
e ratear esse custo. Tanto investindo numa usina, como, por exemplo, você poderia alugar uma usina, né? E ter esse benefício da geração da usina de energia para si, né? Então, tem algumas formas de se fazer, né? O seu escritório está disposto a orientar os pequenos empresários que têm interesse? Existe algum link que eles possam acessar ou entrar em contato? Pode entrar no site. No nosso site tem os nossos contatos direto, né? É esse que está aqui na tela agora? Rose, sim, Rose ou Douglas, a gente só entrar em contato que a gente tira dúvidas. Então, quem estiver interessado pode acessar-nos e terá orientação no primeiro momento sem ônus. O ponto é, nós temos no próprio nosso site, a gente tem lá um material aberto a todos, bastante didático, e nós sempre estamos à disposição para conversar. Eu acho que esse é o mais importante. A questão, inclusive, desses projetos de autoprodução, de você produzir energia para você mesmo, é que você consegue evitar, inclusive, o ICMS. Então, quer dizer, isso realmente é uma coisa que pode ajudar bastante. Porque, no final das contas, a conta de energia elétrica, talvez o principal encargo, seja o próprio ICMS, né? Nós estamos chegando no final do nosso tempo e eu pediria a análise da tendência do que deve acontecer com a energia elétrica nesse próximo semestre, ou fim de 22, início de 2023, por favor. Eu posso falar sobre tributação, que claramente a tributação vai cair, considerando esse projeto que foi aprovado. Com relação a preço, tem uma série de dinâmicas aí, a Rose pode falar um pouquinho mais, mas o fato é, a gente está vivendo uma situação de uma questão de tentar descobrir quais são os motivos da matriz energética no Brasil ser cara, e principalmente a parte de energia elétrica, né? Se a gente puder falar de combustíveis e tudo mais, a gente vai ficar um tempão aqui falando sobre isso, e não é o foco, a gente vai falar sobre energia elétrica. A questão é, tributação da energia elétrica tende a cair por causa deste projeto. Agora, com relação à regulação, né, Rose? Eu acho que vai ter uma corrida para geração distribuída, né? A gente falou pouco aqui no tempo que a gente tem, mas é quando o consumidor cativo, por exemplo, aquele que é atendido pela distribuidora, instala uma usina para gerar para si e tem o desconto na própria conta de energia com a distribuidora, né? Esse benefício, né, ele 100% cheio, é para quem entrar nesse sistema até dezembro, né? Desse ano. Desse ano. Então, eu acho que teria uma corrida, como você me perguntou esse ano, teria uma corrida aí para geração distribuída esse ano. Ou seja, a janela da oportunidade está aberta. Exatamente. Eu pediria as considerações finais nos próximos 60 segundos. A tributação no Brasil é complicada, o sistema é complicado, a gente tem discutido muito sobre reforma tributária, mas não está tão maduro isso. Então, acho que o que a gente pode falar sobre tributação, esse projeto que está sendo aprovado tende a ser uma queda de custo. E sobre energia, a corrida pela geração distribuída, assim como reduzir os custos, autoprodução, geração distribuída, e a gente está à disposição para assessorá-los. Doutora Rose Costa Barros, doutor Douglas Mota, muito obrigado pela participação, pelo esclarecimento, obrigado ao escritório Demarest Advogados e a tudo que foi dito. A você que esteve conosco, o nosso mais profundo agradecimento, com a certeza que estaremos juntos na semana que vem. Até lá.